Salve, salve, boa tarde. Estamos aqui nessa mais uma palavra, né? A gente sempre tem uma intenção. A minha página aí chama reflexão espiritual. A minha palavra sempre vai cair na palavra de Deus. Mas eu quero fazer uma reflexão hoje sobre o que está acontecendo esse ano, né? Para mim, eu não tinha falado publicamente, mas esse ano é o ano da foice, da morte, né? O que está morrendo de gente, o Brasil já contabiliza 170 mil pessoas mortas, incluindo aí 90% de Covid-19 e de outros diagnósticos, né? De infarto, eu acredito que às vezes o infarto provocado pela doença do Covid, pessoas que já receberam alta, depois morrem, né, de alguma maneira. Mas, meus queridos, ontem morreu Vanucci, hoje morreu Diego Maradona, que para a Argentina ele jogou mais do que o Pelé, na cabeça de muitos, né? Meus queridos, olha só, tá morrendo pessoas em todos os segmentos da sociedade. Eu tive uma experiência há uns 7 meses, eu fui comprar pão no domingo, né? Antes de ir para a igreja, o meu hábito aos domingos, eu levanto de manhã, passo na padaria, vou à feira, depois vou para a igreja, né? Louvar o meu Deus, depois vou para minha casa. Eu estava na fila da padaria e aproximou-se um médico depois de mim. E eu não sabia que era um médico. Algumas pessoas passaram, saudaram ele, conheciam. Bom dia, doutor, bom dia. E eu comecei a conversar com ele. E eu falei, doutor, eu não chamei de doutor, né? Mas eu disse para ele, meu amigo, para você ver, antigamente eu ia no posto de saúde, tinha lá quando a Aedes aegypti estava matando, né, muitas doenças. Eu disse para ele, você vê, a gente tinha um cartaz no posto de saúde escrito assim: um mosquito desse tamanho pode derrubar um homem, ou pode matar um homem. Agora nós estamos diante de um vírus invisível, que é letal, que mata mesmo, né? Tá certo, na sua maioria as pessoas têm ficado curadas, na sua grande maioria, que a televisão às vezes não fala isso, né? Mas infelizmente, quantas pessoas aí, talvez até pessoas que estão me vendo, né? O meu irmão, um dos meus irmãos, perdeu a sogra por Covid, né? O meu sobrinho perdeu o sogro sábado por um infarto, né? Logo que começou isso na minha cidade, perdemos um grande tenor também por infarto. Eu disse para minha esposa, eu acredito que seja a função do Covid. E outra coisa também, o desespero, a ansiedade, a falta de segurança, porque um homem só tem segurança quando ele tem Deus. O homem só tem segurança quando ele tem Jesus, gente. Olha, Jesus fala uma coisa aí em João 15:5, muito interessante, né? Ele está falando da videira verdadeira e num dado momento ele diz assim, ó, sem mim nada podeis fazer. O Salmo 127 diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar cedo, comer o pão de dores, porque assim ele dá aos seus amados enquanto dorme. É o homem que pensa que é poderoso, que traz os bens para o seu lar, que ele que faz tudo, que tudo depende dele. Isso tudo é mentira. O Senhor diz que se não foi ele, nós não existimos, nós não vivemos. Olha o detalhe, aonde começou tudo isso? Tem gente que se diz ateu, porque por que as crianças sofrem lá na África? Por que as crianças sofrem na Etiópia? Aonde está Deus? Olha, o homem sofre porque Deus disse para o primeiro homem que representava a raça humana, que foi Adão. Ele disse, olha Adão, você vai comer de todas as árvores, menos desta, porque o dia que você comer, você morrerá. Adão acho que achou que Deus estava brincando. Outro dia eu preguei aqui que Deus fala pouco, Jesus falava pouco, dizia tudo.
Deus falou, o dia que você comer, você vai morrer. Não sabemos quantos anos levou isso. Mas o dia que ele comeu, ele teve 2 mortes. Ele foi expulso do jardim do Éden, ele teve uma morte espiritual. E depois, o dia que ele viu Caim matar o Abel, ele viu que entrou a morte física. Ele ficou desesperado de ver o filho morto. E olha, esse ano está sendo o ano da foice da morte. Outra coisa, aí sabe o que o doutor me falou? Eu nunca perdi tantos colegas da medicina como perdi esse ano. Morreu colega meu no Rio de Janeiro, morreu colega meu no Amazonas, né? Perdi médicos e enfermeiras em vários estados brasileiros, né? Estou perdendo. Quer dizer, olha só, Vanucci ontem do esporte, Maradona hoje do futebol, né? Ontem morreu, eu estava lendo, um Monsenhor, morreu de Covid em Juiz de Fora, um meio religioso. Todos os segmentos. Eu vi uma notícia que até os cães agora estão aparecendo com Covid, a natureza não estava sendo atingida. Todos os meios, homens, mulheres, tem aí o grupo de comórbides, né? Para os acima de 60 anos, mas não tem isso não. É jovem, é 30, é 25, é 20, morreu uma criança, morreu uma outra criança, mas olha, o homem pecou. Esse que é o perigo. Por que que eu não me canso de pregar o evangelho desde que conheci Jesus? Porque o nosso tempo na terra será temporário. O nosso tempo aqui é temporário. Os homens lembram-se de tudo, mas esquecem de Deus. Esta semana eu até fiz uma brincadeira no meu status, né? Toda brincadeira tem um fundo de verdade, tá? Eu coloquei, descobri, né? Eu estava pensando e cheguei a uma conclusão, eu descobri que o coronavírus só se pega na igreja e na escola. Por que eu descobri isso? Porque as pessoas não querem ir à igreja e as pessoas também estão com as escolas fechadas. Mas olha só, ninguém pega Covid no ônibus, ninguém pega Covid na farmácia, ninguém pega Covid no supermercado, ninguém pega Covid na rua, né? Porque as pessoas deixaram de ir na igreja, deixaram de ir no templo. A escola, todas as vezes que alguém abre a escola, alguém vai lá e fecha. Não estou falando isso só porque eu sou professor, não. E eu não sou concursado, tá? Quando Deus me abençoou, sou contratado, tá? Então fiquei parado. Esse ano eu só dei uma aula inaugural num seminário. Mas quando terminou o carnaval, que era o próximo da lista, aconteceu tudo isso que vocês estão vendo aí. Mas o que eu quero dizer para os homens é o seguinte, o evangelho ele é integral. Ele atinge o homem num todo, ele atinge o corpo, atinge a alma e atinge o espírito. Gente, o rei Salomão diz que é melhor numa casa onde há enterro do que ir numa casa onde há festa. Porque quando você vai numa casa onde há alguém morto, você pensa, né, amanhã também poderei estar morto. Somos mortais, humanamente falando. A nossa alma é imortal e ela vai para algum lugar. Se você não der a sua vida para Jesus, se não aceitá-lo como salvador pessoal, você não vai para os céus, meu amigo. Pode ter tido a fama que for, pode ter ganhado o dinheiro que for. O dinheiro ilude, a fama ilude. E agora no caixão? Eu vou citar para você, eu morei numa cidade chamada São João Evangelista, em Minas Gerais. E no cemitério da cidade tinha uma inscrição dizendo assim, aqui todos somos iguais. Eu morei numa cidade chamada Nova Resende, Minas Gerais também. Uma cidade interessante, as pessoas tinham que ir lá, ninguém passava por lá. Na placa de entrada da cidade não dizia assim, sejam bem-vindos, não estava escrito welcome, estava escrito assim, que bom que você veio. Porque ninguém passava por lá, a pessoa tinha que sair de casa para ir lá, tinha que ter um objetivo de querer ir lá, um povo maravilhoso, viu? Um povo de Nova Resende, um povo que me tratou muito bem, um povo que tivemos um bom convívio, batizei muita gente ali, muitas famílias. Mas no cemitério de São João Evangelista está escrito assim a inscrição do cemitério, na portaria do cemitério. Eu fui o que tu és e você será o que eu sou. Olha, eu fui o que tu és, o morto está dizendo, eu fui o que tu és, você está vivo e eu já estou morto. E você será o que eu sou um dia também. Meus queridos,
Não se engane, não deixa a tua vida, não deixa a tua fama, não deixa o teu dinheiro te engolir. E a hora que você for acertar contas, o que você tem, né? Essa vida é um lugar aqui, ó, outra coisa, aqui não é o céu nem o inferno, aqui é a porta. Se a pessoa quiser que aqui seja os céus, ele vai servir a Deus, ele vai se dedicar a Deus, ele vai obedecer a Bíblia, e aqui começou os céus. Mas se ele quiser que aqui seja a porta do inferno, vai ser também. Se ele cair nas drogas, se ele roubar, se ele mexer com tudo que foi errado, ele já começou o inferno na vida dele. Mas não é o lugar definitivo ainda. Vocês imaginam isso aqui, o inferno? Nunca. Eu nunca visitei ninguém no hospital que estava com vontade de morrer. Todas as pessoas que visitei no hospital, qualquer idade que tinham, elas me diziam de uma motivação para viver. Elas diziam, pastor, eu tenho que viver para criar meu neto. Eu tenho que viver para ver fulano crescer, eu tenho que criar fulano. Quer dizer, eu nunca encontrei ninguém que estivesse sem depressão, que não quisesse morrer. Meus queridos, hoje essa notícia aí pegou todo mundo de surpresa, né? Diego Maradona, né, que jogou no mundo, jogou nas Copas do Mundo, né? Quer dizer, o homem não é mortal, gente. O homem morre, o corpo dele morre. E ele foi longe. Vocês viram aonde ele caiu, né? Onde ele caiu, aonde ele se permitiu cair, né? Gente, é hora de advertência. Quando começou a pandemia, eu cuidava de uma congregação, sabe? E eu preguei, mas ninguém me ouviu. É assim, né? João Batista, nós continuamos sendo Joões Batistas da vida. Quando a Bíblia diz que João Batista pregava no deserto, não é que não tinha ninguém para ouvi-lo, não. É que ele pregava, as pessoas estavam ali, mas não ouviam, não prestavam atenção, não segurava aquelas palavras de João Batista, entendeu? Nós às vezes estamos pregando no deserto. Só que aí, quando dá tudo errado, quando a morte bate, quando a morte vem aí uns pseudos leitores da eternidade, vem pessoas dizendo agora ele descansou, o eufemismo, né, no português, agora ele descansou, agora ele vai ser bem recebido, agora ele foi para o andar de cima, Só Deus sabe, mas é o seguinte, pela conduta, Jesus dizia assim, pelo fruto se conhece uma árvore. Olha, quando Jesus falava de pedra na Bíblia, ele estava falando dele, ele é a rocha. Quando Jesus falava de casa, ele estava falando da família, dos moradores da casa. Quando Jesus falava de árvores, ele estava falando de gente, do ser humano. Olha, quando eu faço funerais, quando prego em funerais, quando faço para a cidade de Caxambu, quando eu passeio por lá, eles gostam muito, a igreja católica gosta de usar o tema as exéquias, né? As exéquias, o culto, a missa póstuma, né? Sempre tem um termo, né? Nesse nível aí, né? E eu nunca deixei de fazer um funeral, mas eu nunca coloquei ninguém no inferno e nunca coloquei ninguém no céu. Eu sempre preguei para os vivos e agradeci a Deus pela vida daquela pessoa enquanto ela esteve aqui, né? A minha mãe já foi estar lá, ela já está lá. E eu agradeci a Deus até o último minuto que ela respirou. O meu pai já está lá e eu orei por ele até o último minuto que ele respirou, né? Não podemos fazer nada, porque a própria pessoa não faz nada por ela, quem vai poder fazer? Então, olha bem, tá? Esse ano, o ano da foice, o ano da morte. Eu vou voltar lá no ponto. Eu estava na congregação e quando começou a pandemia eu preguei uma mensagem dizendo o seguinte, que agora na pandemia não era hora de tomar nenhuma atitude drástica, não era hora de sair da sua igreja, não era hora de nada, né? Não era hora de, se alguém pensa em divorciar, não é hora, começar um outro emprego, uma outra empreitada, não era hora de nada disso, porque nós não sabemos quem vai sair vivo e quem vai sair morto dessa pandemia, tá? Olha, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Sem oração, sem nenhum poder com S, tá? Sem com S, não é com C não. Sem com S, sem nada.
Meus queridos, fica aqui o meu beijo, meu abraço. Hoje, né, a gente volta a falar outro assunto com vocês mais tarde. Fiquem com Deus, tá? Uma boa tarde aí. Se você está numa situação delicada, se você perdeu por esses tempos algum ente querido, algum vizinho, algum parente, alguma pessoa que você ama, que o Espírito Santo não terminou a obra dele, ele consola os corações, tá? Um beijo no coração. Eu não poderia deixar de vir aqui falar com você.